Cientistas descobrem um alienígena congelado na Antártida que possui a habilidade de copiar qualquer ser vivo, e agora eles precisam descobrir quem é o impostor em um Among Us na vida real. O filme resumido de hoje é de terror e ficção científica, chamado A Coisa, de 2011. Mas antes, um salve para os últimos inscritos do canal. Tamo junto! E agora vamos pro recap. Antártida, inverno de 1982. Para qualquer lugar que se olhe só existe gelo, exceto por um veículo que está atravessando o local. Dentro dele é um pequeno grupo de cientistas que estão ali para estudar mais sobre a área. A princípio tudo parece normal, pois eles conversam e contam piadas entre si. Um dos cientistas, Olaf, está captando um sinal abaixo do gelo, e ao chegar no ponto onde o sinal é mais forte, pede para o motorista parar o veículo. Olaf diz que estão exatamente em cima do sinal, então o gelo abaixo deles desmorona, levando junto o veículo com os cientistas. Eles ficam presos entre o gelo e ao ligarem os faróis, o que eles veem os deixa perplexos. Bem longe dali, na Universidade de Columbia, Kate, uma jovem paleontóloga, é informada que dois cientistas querem vê-la. O Dr. Sander diz que precisam de um especialista para ajudá-los a examinar uma estranha estrutura e um espécime que foi encontrado na Antártida 48 horas atrás. No dia seguinte, o grupo já está em um helicóptero indo em direção à estação de pesquisa. Carter, um dos pilotos, diz que o que quer que eles estejam indo fazer lá que façam rápido, pois em 2 dias uma forte tempestade vai atingir o local. A equipe pousa com sucesso na estação e, sem perderem tempo para descansar, já embarcam no veículo e seguem direto até o local de pesquisa. Eles entram em uma caverna de gelo e, após percorrerem um bom caminho, eles encontram Edvard, o chefe da equipe. Ele apresenta os geólogos Carl e Juliette e leva o grupo mais fundo na caverna para lhes mostrar que a viagem que eles fizeram valeu a pena. Eles se deparam com uma enorme nave alienígena e Edward estima que ela esteja soterrada pelo gelo no mínimo por 100 mil anos. Kate e Adam ficam hipnotizados pelo achado e ainda mais fascinados quando Edward conta que existe uma criatura alienígena enterrada sob o gelo, a poucos metros de distância da espaçonave. Ao chegarem no local onde a criatura está congelada, Kate fica extasiada e avisa que precisa de 12 horas para remover o alienígena. À noite, Kate reúne a equipe de Edward e alinham todos os equipamentos que vão precisar para a escavação, e o Dr. Sander pede que todos fiquem sem rádios, para que nenhuma informação acabe vazando. Na manhã seguinte, a equipe consegue remover o alienígena e leva um bloco de gelo para um galpão para o estudarem. Enquanto Kate e a equipe estão analisando como transportar a criatura, o Dr. Sander chega ao local e avisa que antes vai retirar uma amostra de tecido do alienígena para estudá-lo. Após perfurarem o gelo com uma parafusadeira, conseguem remover uma pequena amostra do tecido e colocam ela em um recipiente seguro. Mais tarde, naquele dia, o Dr. Sander diz a todos que nunca tinha visto uma criatura com um nível celular tão complexo e que mesmo após esse experimento, o nome de todos que estão ali será lembrado pelo mundo todo. Para comemorarem a descoberta, o piloto Carter pede para Griggs buscar mais bebidas no estoque do helicóptero. Derrick vai até a criatura para inspecioná-la e percebe que ela está se mexendo dentro do bloco de gelo que já está começando a derreter. Porém, enquanto ele estava saindo, o gelo se rompe abruptamente e a criatura foge pelo telhado. Derrick rapidamente vai até o grupo para avisá-lo sobre o que aconteceu e todos estão incrédulos, pois não esperavam que o alienígena ainda estivesse vivo depois de 100 mil anos. Eles se dividem em grupos de 2 ou 3 pessoas e saem para encontrar a criatura. A equipe de Sander encontra o canil onde estava o cachorro de Lars completamente destruído. Um grupo encontra o alienígena e eles lentamente se aproximam da criatura e com o auxílio das lanternas conseguem vê-lo. Henrik se vira e a criatura o acerta no peito com um tipo de tentáculo afiado, puxando o corpo dele para debaixo de onde estava. O outro homem grita e pede ajuda, informando ao resto do grupo que o alienígena atacou o Henrik. Eles começam a atirar no alienígena, porém os tiros não surgem nenhum efeito. Determinados a exterminar aquele monstro, eles jogam gasolina e acendem o sinalizador, e observam o fogo queimar o alienígena até ele virar churrasquinho, percebendo que esta é a única maneira de combater aquela coisa. Depois desse incidente, todos os membros voltam para dentro da estação, e o Dr. Sander, embora demonstrando empatia pela morte de Henrik, diz que como cientista seu trabalho é estudar e examinar os restos do alienígena. Embora alguns membros da equipe discordem dessa atitude, Edward pede para trazerem o corpo da criatura para dentro. Já na mesa de cirurgia, o Dr. Sander dá início aos estudos e, com o auxílio de Kate, os dois abrem o alienígena. O corpo de Henrik parece estar envolvido em algum tipo de bolsa e Sander deduz que o alienígena poderia estar digerindo o corpo dele. Kate começa a examinar com mais cuidado, encontrando uma placa de titânio dentro do alienígena, e um dos cientistas informa que Henrik havia quebrado o braço no ano passado, porém o braço dele parece intacto. Ela pega uma amostra do tecido de Henrik e, através de um microscópio, ela vê que mesmo morto, as células ainda continuam vivas. Após pensar um pouco, percebe que as células que ela viu não são de Henrik, e sim do alienígena, que de alguma forma está copiando todas as células, podendo imitar qualquer ser vivo.
No dia seguinte, o grupo se prepara para levar Olaf para outra base, e Carter diz a Kate que logo ele retorna com mais ajuda. Enquanto ela estava no banheiro, ela encontra algumas obturações dentárias no chão, e ao olhar para o box do chuveiro, encontra várias manchas de sangue em todos os lugares. Ela corre o mais rápido possível para informar o resto da equipe, na tentativa de evitar que o helicóptero vá embora. Carter vê ela sinalizando para eles descerem, e enquanto eles estão voltando, Griggs começa a se transformar em um alienígena bizarro e usa seus tentáculos para atacar Olaf. Por causa disso, os pilotos perdem o controle do helicóptero e colidem em uma montanha. A equipe tenta contato com outra base para pedir ajuda, e assombrados pela má sorte da missão, o rádio está sem sinal por causa da forte tempestade que se aproxima. Kate volta ao banheiro para verificar novamente o local, mas estranhamente ele está completamente limpo, indicando que existe um impostor no grupo. Ela volta até onde o grupo está reunido e conta para eles sobre o que ela descobriu, explicando que o alienígena copia cada célula do corpo de qualquer ser vivo e que ninguém deve sair daquela estação. O grupo fica incrédulo com isso e não acredita na teoria dela, mas ela mostra as obturações que encontrou, dizendo que a criatura não consegue replicar material inorgânico. Porém, a equipe não acredita em uma única palavra que ela falou e decidem sair dali em 10 minutos para procurar ajuda. Depois que todos saem da sala, Juliette confessa a Kate que viu Colin saindo do chuveiro, tornando ele o primeiro suspeito a ser um impostor alienígena. As duas vão até uma sala para pegar as chaves dos veículos, na intenção de impedir que eles saíssem dali. Porém, enquanto Kate procura as chaves, Juliette esse tempo todo estava enganando ela, e depois que se transforma em alienígena, ataca Kate, que consegue escapar e buscar ajuda. Enquanto foge do alienígena, Carl se torna a primeira vítima a ser atacada pela criatura. Um dos membros da equipe usa um lança-chamas e consegue queimar o alienígena, que até tenta fugir, mas não consegue ir muito longe. À noite, eles reúnem o corpo de Carl e do alienígena e queimam os dois. Depois desse incidente, é revelado que a teoria de Kate estava certa esse tempo todo, e ela diz que o alienígena é como um vírus, e pode estar no corpo de qualquer um dos membros da equipe. Dr. Sander e Adam se comprometem a tirar uma amostra de sangue de cada membro para testar quem é um alienígena ou humano, e Kate e Lars vão desativar os veículos para que ninguém escape da estação. Após desativarem todos os veículos, os dois estão voltando para dentro da estação, quando os dois pilotos do helicóptero chegam para se abrigarem. Um dos membros da equipe suspeita que eles sejam alienígenas, porque nenhum humano sobreviveria ao acidente. Kate então impede o homem de queimá-los, sugerindo que os tranquem dentro de um quarto, até que os testes de sangue estejam prontos. Depois que Kate e Lars deixam os dois pilotos trancados no quarto, se deparam com um grande incêndio no laboratório. Após apagarem o incêndio e com o laboratório totalmente destruído, um clima tenso toma conta da equipe, pois não há como saber quem é o impostor. Porém, Kate diz que há outra forma de descobrir, e reúne todos em uma sala para o teste, e com uma lanterna pede que todos abram a boca para verificar as obturações de dente, pois o alienígena não copia material inorgânico. Depois que o grupo está separado entre quem tem dentes saudáveis e quem tem obturações, Jonas e Lars vão buscar os dois pilotos para fazer o mesmo teste com eles, e ao entrarem no quarto percebe que escaparam dali. Lars vai atrás deles, mas acaba sendo capturado, e Jonas rapidamente volta até a equipe para explicar o que aconteceu. Enquanto discutem se precisam ficar de olho nos membros sem obturações ou ir atrás dos dois pilotos, uma das janelas é quebrada, e Peter vai ver o que era. Edward manda Peter queimar os pilotos, dizendo que eles é quem são o inimigo, e prestes a acionar o lança-chamas, um dos pilotos atira nele, fazendo ele ir de base. Porém, o piloto acertou também um tanque de combustível, gerando uma grande explosão, que acerta Edward deixando ele inconsciente. Carter ordena que todos vão para a sala de recreação. Enquanto carregavam Edward, um dos braços dele se solta e ataca um dos membros da equipe. Ele se transforma em um alienígena e ataca Adam e um dos pilotos, enquanto outro braço dele se desprende do corpo. O alienígena se volta para Adam, subindo em cima dele e se unindo com o corpo de Adam, para assim se tornar mais poderoso. Kate decide queimar todas as pessoas que foram tocadas pelo alienígena, Jonas sendo abduzido por um braço e o piloto que foi atingido pelo alienígena. Kate e Carter vão em busca da criatura e ouvem quando o Dr. Sander é atacado por ela, mas são surpreendidos por um braço bizarro e Kate consegue dar fim nele com lança-chamas. Enquanto vasculham o local, o alienígena tenta atacar Carter, mas ele consegue correr se escondendo na cozinha. A criatura o encontra encurralado no corredor e parte para atacá-lo, mas Kate aparece e o queima com lança-chamas. Após o churrasco de alienígena, os dois avistam Sander fugindo em um veículo. Carter diz que podem ignorar porque a tempestade vai congelar a criatura, mas Kate sabe que isso é improvável, então decidem persegui-lo. Enquanto dirigem, Kate pergunta o que houve com Lars, e Carter avisa que eles não o mataram. Os dois chegam até a entrada da caverna de gelo, onde está enterrada a espaçonave, e enquanto caminham acima dela, ela é ativada, e ambos correm o máximo que podem. Kate acaba caindo dentro da nave, e após recobrar a consciência, ela caminha dentro da espaçonave, enquanto Carter está tentando encontrá-la.
Ela chega até uma sala central, onde estava sendo transmitido o sinal de socorro do alienígena, sem perceber que ele está logo atrás dela. Após o alien mostrar a sua verdadeira forma, ele vai em direção a Kate, que corre e consegue se abrigar em um pequeno corredor. Ela tenta pegar uma granada que deixou cair, mas a criatura a puxa pela perna. Felizmente ela consegue atirar a granada dentro da boca do alienígena, deixando ele em pedaços, e Carter aparece para os dois darem fora dali. A explosão fez com que os motores desligassem, desativando completamente a nave. Após isso, os dois chegam na superfície, e enquanto vão para o veículo, Kate percebe que Carter está sem seu brinco, e pergunta para ele em qual orelha o brinco estava, porém Carter aponta a orelha errada. Ao perceber isso, ela conclui que ele é um alienígena e o queima com lança-chamas. Ela então entra no outro veículo, mas permanece parada ali dentro. O final do filme deixa aquela pergunta no ar. Será que ela é humana ou uma alienígena? Deixe sua resposta nos comentários. Na cena pós-créditos, um helicóptero pousa na estação, e o piloto ficou horrorizado ao ver o local totalmente destruído e o alienígena queimado. Vemos que Colin foi de arrasta para cima, e Lars, completamente paranoico, aparece exigindo que o piloto mostre os dentes. O cachorro de Lars foge do local, e ele manda que o piloto persiga, assim indo em direção ao último alienígena ainda vivo. Esse foi o vídeo de hoje, e até o próximo recap. Tchau!